Olá a todos, como vão? Bem? Espero que sim. Estamos aqui na nossa análise e tradução da obra de Hal Crook, How to Improvise. Nós até agora já vimos as sessões 1, 2 e 3, e nesse vídeo de número 25, adentraremos a sessão número 4, a última sessão do livro. E o primeiro tópico dessa sessão é frases que ultrapassam a barra de compasso. Vamos lá? Vamos. Frases que ultrapassam a barra de compasso. Uma cadência melódica quando chega em um ponto permanente ou temporário de pausa ou inatividade, alcançado através da pausa ou nota sustentada de um tempo e meio a mais. Uma frase melódica é um período de atividade antes ou depois de um ponto de pausa. Com frequência, o final de uma frase melódica vai coincidir com uma mudança de acorde, ligando assim a melodia com a harmonia, através da rítmica e da altura das notas. Veja aí o exemplo 1. As frases que ultrapassam a barra de compasso ocorrem quando uma frase melódica termina em uma nota longa, no mínimo um tempo ou mais antes da troca de acorde. A nota longa é então sustentada depois da barra do compasso por pelo menos meio tempo e usualmente mais, enquanto o acorde muda. Veja aí o exemplo número 2. Aí vamos passar para a página 132, onde veremos aí o final do exemplo 2 e embaixo segue. As frases que ultrapassam a barra de compasso com frequência produzem efeito de antecipação do próximo acorde da progressão. Aí uma nota. Se a nota sustentada no final da frase melódica não é sonora ao próximo acorde, ou seja, dissonante, deve ser resolvida direta ou indiretamente por segunda maior ou menor. Veja aí o exemplo 3. Aí passamos para um tópico de exercícios, olha lá. Frases que ultrapassam a barra do compasso, exercícios 1 e 2. 1. Usando uma gravação, improvise a tempo nos seguintes padrões de acorde, usando estes ritmos, mas escolhendo suas próprias notas da melodia. Designe escalas de acorde apropriadas primeiro. Veja aí o exemplo 4 para ter uma noção melhor. Vamos pular aí para a página 133 e ver o exercício aqui 2, depois de finalizar o exemplo 4. 2. Usando o método Play Rest e uma gravação de acompanhamento, improvise a tempo em um padrão de acorde, aplicando frases que ultrapassam a barra de compasso em locais selecionados à vontade. Vamos ver aí a agenda de prática diária deste tópico. Número 1. 50 minutos no exercício 1, em vários tons. Número 2. 30 minutos no exercício 2. E número 3. 10 minutos de diversão. Aí vamos adentrar o próximo tópico. Contraindo a duração do acorde. Contrair a duração do acorde significa encurtar a duração de um acorde selecionado em uma progressão, por um ou mais tempos, antecipando a mudança para o próximo acorde. Veja aí o exemplo 5. E depois de ver o exemplo 5, vamos aqui mudar para a página 134 e observar o exemplo 6. Antes disso, um pequeno parágrafo. A contração da duração do acorde vai soar como uma frase que ultrapassa a linha do compasso, se a frase melódica terminar em uma nota sustentada durante a antecipação. Portanto, a melodia deve continuar a ser ativa por alguns tempos ou enquanto a antecipação acontece. Veja aí os exemplos 6, 7 e 8. E aí, uma nota de importante. Durante a antecipação do acorde, a melodia improvisada deve, obviamente, delinear o som do acorde. Arpediar as notas do acorde pode ser efetivo. Caso contrário, use as tensões disponíveis. O resultado é alcançado por realçar as notas que são dissonantes à escala ou acorde. Comumente, um arpédio de tríade ou escala pentatônica é efetiva. Veja os exemplos 6, 7 e 8. Passemos então para a página 135. Vamos lá. Exercícios de contração de duração do acorde 1 a 4. Vamos ver. Número 1. Usando o método Play Rest e uma gravação, improvise a tempo em qualquer padrão de acorde de 2 a 4 acordes que crie contraste harmônico, enquanto contrai o primeiro e o terceiro por 2 tempos, antecipando assim o segundo e o quarto. Veja aí o exemplo 9 que você vai entender melhor. 2. Repita o exercício 1, mas contraindo o acorde 2 e 4. Veja aí o exemplo 10 que você vai ver melhor. 3. Usando o método Play Rest e uma gravação, improvise a tempo em uma progressão enquanto contrai a duração de acordes pré-selecionados. Adicione cifras dos acordes antecipados em parênteses. Veja aí o exemplo 11 que você vai entender tudo direitinho. E 4. Usando o método Play Rest e uma gravação, improvise a tempo em uma progressão enquanto contrai a duração de acordes à vontade. A agenda de prática diária desse tópico diz o seguinte: 15 minutos no exercício 1, 15 minutos no exercício 2, 10 minutos de exercício 3, 10 minutos de exercício 4 e 10 minutos de diversão. Muito bem, nós acabamos de ver a contração e agora na página 136 vamos ver a expansão, certo? Então, expandindo a duração do acorde.
Expandir a duração do acorde significa estender a duração do acorde pré-selecionado em uma progressão por um ou mais tempos, atrasando assim a mudança para o próximo acorde. Veja o exemplo 12 que vai dar uma melhor visão para você. No exemplo, Sol com sétima é estendido por 4 tempos e Dó com sétima atrasado em 4. Normalmente, depois de uma extensão, a melodia é resolvida imediatamente no próximo acorde. Criando efeitos de tensão e resolução. Veja aí o exemplo 13 e depois o 14. E antes de trocarmos para a página 137, uma nota de importante. Durante a antecipação do acorde, a melodia improvisada deve, obviamente, delinear o som do acorde. Arpediar as notas do acorde pode ser efetivo. Caso contrário, use tensões disponíveis. O resultado é alcançado por realçar as notas que são dissonantes à escala ou acorde. Comumente, um arpejo de tríade ou escala pentatônica é efetiva. Veja os exemplos 13 e 14. Aí passemos aqui para a página 137. A página 137 começa com uma nota. Algumas vezes, uma extensão pode perpetuar por 1 ou 2 compassos, efetivamente cancelando um acorde da progressão original. É ok fazer isso após demonstrada certa habilidade de tocar com acurácia a progressão original. Dá uma olhada aí no exemplo 15 para ver como é que isso acontece. Aí vamos para os exercícios 1 a 4 de expansão de duração de acorde. Vamos lá. Número 1. Usando o método Play Rest e uma gravação, improvise a tempo em qualquer padrão de acordes de 2 a 4 acordes que crie contraste harmônico enquanto expande o primeiro e o terceiro por 2 tempos, antecipando assim o segundo e o quarto. Exemplo 16. 2. Repita o exercício 1, mas expandindo os acordes 2 e 4. Veja aí o 17. 3. Usando o método Play Rest e uma gravação, improvise a tempo em uma progressão enquanto contrai a duração de acordes pré-selecionados. Adicione cifras dos acordes antecipados em parênteses. Veja o exemplo 18. E 4. Usando o método Play Rest e uma gravação, improvise a tempo em uma progressão enquanto expande a duração de acordes à vontade. Aí, para finalizar, vamos ver a agenda de prática diária. 15 minutos no exercício 1, 15 no 2, 10 no 3, 10 minutos no 4 e 10 minutos de diversão. Muito bem, meus amigos, esse foi o nosso vídeo que falou sobre expansão e contração de acordes. Agora vamos partir no próximo vídeo para a página 138, quando vamos alcançar o próximo tópico, Melodic Range, ou alcance melódico. Vejo vocês no próximo vídeo, até já!